Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Bittencourt, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e consultor técnico da Verde. O tema do encontro gigante de hoje será a importância de se combater a salinização para aumentar a produtividade agrícola. As convidadas de hoje serão a doutora Cíntia Lins e a Carol Viana. A doutora Cíntia Lins é doutora em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Além disso, ela atua como docente na Faculdade Irecê, na Bahia, ministrando disciplinas de agricultura, grandes culturas, fitopatologia geral e agroecologia. A doutora Cíntia possui experiência em elaboração, condução e execução de projetos na área agrícola, análises laboratoriais, desculpem, e também oferece serviço de consultoria agrícola e ambiental. Cíntia Liz é graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e tem mestrado em Ciências do Solo pela mesma instituição. A Carol Viana é formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Minas Gerais e cofundadora da Crowd Free Foundation, organização não governamental que tem como objetivo promover a biodiversidade e a agricultura sustentável livre de cloro. Além disso, Carol tem certificado de Justiça Ambiental pela University East Anglia, no Reino Unido, e em Soluções Climáticas pela University of Exeter, no Reino Unido também. Em seu trabalho na busca por uma agricultura mais sustentável, Carol Viana participa de comunidades como a Youth Climate Leaders, Climate Reality Leaders e Unite People Global. Gostaria de dar boas-vindas aos palestrantes de hoje. Gostaria de passar a palavra para a Cíntia. Uma boa noite e obrigado por estar com a gente. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Rafael. Obrigada pela apresentação. Queria começar agradecendo o convite, né, da empresa para a gente estar discutindo hoje um tema que é de tanta importância, né, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. É um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, principalmente em decorrência do manejo que vem sendo adotado nas principais regiões agrícolas do país, tá? Eu vou projetar aqui minha apresentação. Então, como o Rafael bem me apresentou, né, eu me chamo Cíntia, sou doutora e mestre pela Federal Rural de Pernambuco, também sou engenheira agrônoma pela mesma instituição. O tema que foi proposto, né, a ser discutido hoje à noite é a importância de se combater a salinização para aumentar a produtividade agrícola. Hoje, no mundo todo, a salinização ela é um problema, né? Ela tem sido um problema em determinados continentes, na Austrália, por exemplo. A salinidade é problema, acho que desde que a Austrália eles vêm já adotando diversas estratégias para combater esse problema por lá. Na verdade, acho que em termos de evolução ao combate à salinidade, acho que é o continente que está bem à frente. Alguns países, como Israel também, né, estão bem evoluídos no que diz respeito ao combate da salinidade, né? Em nosso país, a salinidade ela vai ser um problema muito importante, sobretudo nas regiões semiáridas do Nordeste, né? Apesar de não termos nenhuma região árida ainda no Brasil, né? Nós temos regiões que são semiáridas, e é exatamente nessas regiões onde a gente percebe o problema da salinidade de maneira mais expressiva. Em nosso território, né, principalmente na região semiárida, nós vamos encontrar problemas associados tanto à salinidade quanto à sodicidade, né? Então, no Brasil, a gente hoje encontra um cenário onde a gente pode ter problemas associados à presença de solos salinos, à presença de solos solódicos e a presença de solos sódicos. Somando esses três tipos de problemas, hoje a gente vai ter em território nacional uma área de aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados, o que representa em torno de 2% de todo o território nacional, com presença, né, da salinidade. Apesar de ser um problema muito comum na região semiárida nordestina, esse é um problema que acontece na região norte de Minas Gerais, perdão, professora, né, a voz já começa a falhar no primeiro slide, mas na região norte de Minas Gerais, na região do Pantanal, principalmente na cidade de Dourados, né, então vai haver problema de salinidade do solo por lá também,
E eu não sei se, para surpresa de alguns, né, na região sul, mais especificamente no Rio Grande do Sul, também vai ser encontrado, né, problema de salinidade, principalmente associado a áreas de cultivo de arroz irrigado, né? A natureza dessa salinidade nessas regiões vai diferir, mas em síntese o processo é basicamente o mesmo. Os solos afetados por sais, se a gente for pensar numa definição, né, do que é isso, né, são solos que vão apresentar em sua composição, né, seja na solução do solo ou no complexo de troca, a presença de sais solúveis, né, e aí esses sais podem ser tanto de natureza aniônica, né, quanto iônica, né, e aí no solo a gente vai perceber a presença de ânions do tipo cloreto, sulfato, bicarbonatos. Também vamos perceber a presença de alguns cátions, como sódio, cálcio, magnésio, né? Embora também seja possível observar nesses ambientes com problema de salinidade a presença de potássio, amônio, nitratos também. Nitratos é um pouco difícil de encontrar, porque o nitrato ele é bem móvel, né? Bem móvel, mas em situações onde a salinidade é elevada, e a depender de como foi desencadeada essa salinização, a gente pode ter também a presença de nitrato, também podemos ter a presença de carbonatos, né? E uma coisa interessante, né, e que para as plantas não é tão interessante assim, é que esses sais que estão presentes, principalmente na solução do solo, eles tendem a se acumular na parte mais superior do perfil, que, por sua vez, é exatamente a região do solo onde se tem o maior acúmulo de raízes, né? Então, é uma zona de acúmulo de raízes, consequentemente, uma zona de absorção, né? Tanto de água quanto de nutrientes. Então, é por isso que esse problema acaba sendo tão sério também. Os solos afetados por sais, eles vão se desenvolver principalmente em áreas onde existe, né, uma condição imperfeita de drenagem. Também vai acontecer problema de salinidade naqueles solos que foram formados a partir do intemperismo de rochas, né, ricas em minerais primários esses que podem contribuir aportando esses sais ao solo, né, à medida que vão sendo intemperizados. São áreas que geralmente se localizam em áreas de baixadas, então não é incomum, né, a gente estar caminhando em alguma região do semiárido e perceber, numa região de baixada, um afloramento de sais, né? Às vezes é até bem comum aqui no semiárido pernambucano, por exemplo, principalmente em regiões próximas a perímetros irrigados, a gente encontra muito esse problema, né? Mas nem sempre esse problema vai estar associado à questão dos perímetros, às vezes está associado simplesmente a essa posição não tão favorável na paisagem, né? Que é a posição de baixada, né? Essa posição não é tão favorável porque os sais, né, aquela água da enxurrada que vem lá das áreas circunvizinhas, acabam sendo depositadas nessas áreas de menor energia cinética, né, que são as baixadas, e são nessas áreas que esses sais vão se acumular. Outra coisa que pode estar associada à presença desses solos, né, é o lençol freático. É bem comum aqui nos solos do semiárido esses lençóis estarem localizados próximos à superfície, né? Isso também se deve devido à baixa profundidade desses solos aqui, né? São solos jovens, né? Às vezes pouco intemperizados, então não deu tempo de desenvolver, né, um perfil, né? Esse perfil ele não conseguiu se aprofundar, então às vezes a gente encontra o lençol muito próximo à superfície, né? Esse lençol que geralmente, né, apresenta uma elevada salinidade, à medida que flutua ao longo do perfil, ele vai também depositando nesse perfil sais, tá?
E outra condição que está associada à presença ou à formação desses solos é a evapotranspiração, né? A evaporação também dessa água do solo. Como se tratam de regiões muito quentes, né? A água ela tende a evaporar, né? E à medida que ela vai ascendendo no perfil por ocasião da evaporação, ela vai levando consigo os sais. Se a água encontrar a superfície é evaporada, mas aqueles sais eles não vão ser evaporados, né? De maneira que eles vão sendo depositados ali naquela região mais superficial, a depender da quantidade de sais que você venha a ter. Você pode ter, inclusive, a formação de crostas, né? Crostas bem espessas de sais na superfície, né? Inclusive, eu acho que no primeiro slide da palestra eu mostro essas crostas aqui, e são crostas que você, inclusive, consegue destacar a mão assim, com uma facilidade muito grande, né, quando você tem um problema de salinidade bem severa. No que diz respeito à ocorrência dessa salinidade, a salinidade ela pode ser de dois tipos, né, salinização natural ou artificialmente induzida, né, e aí quando a gente diz que a salinidade é natural, nós vamos chamá-la de salinidade primária ou salinização primária. Essa salinização, ela se deve principalmente por conta da invasão, né? Ela pode ser desencadeada por conta de invasão de água salgada. Essa água salgada, ela pode invadir tanto a crosta como determinados lagos, né? Determinadas fontes de água, e aí, à medida que essa água do mar invade, ela também deposita os sais na crosta, né? Os sais, né, eles podem fazer parte desse processo de salinização natural por conta desse acúmulo que pode acontecer das áreas circunvizinhas, ascensão por capilaridade, naquelas situações onde vamos ter o lençol próximo à superfície, né? E acúmulo de sais em áreas de baixadas, né? Sopés, encostas, principalmente por conta de drenagem lateral, né? Que vai acontecer e vai também estar favorecendo o acúmulo desses sais nessas situações. A salinidade que é a que mais nos preocupa hoje em dia, né? É essa salinização secundária, que é a artificialmente induzida, é exatamente essa salinidade que tem se expandido, né, ano a ano e que vem sendo intensificada. Inclusive, ela é a principal responsável pela expansão de áreas salinizadas, não só no Brasil, como no mundo todo. E essa salinização secundária, ela tem, né, entre suas causas, muitos aspectos relacionados ao manejo, né? Irrigação, eu destaco como sendo a principal causa de desencadeamento de salinização secundária, né? E essa irrigação, tanto porque é mal dimensionada, né? E isso é uma coisa muito comum aqui no Nordeste, por onde eu passo, eu já passei em polos assim agrícolas muito importantes, né? Já tive acesso a propriedades bem importantes do ponto de vista agrícola, e quando eu chegava na propriedade e perguntava ao agricultor como é que ele fazia a irrigação, aí ele olhava para mim e fazia assim: ah, doutora, aqui a irrigação a gente faz com base no bico da bota. A gente bate o bico lá, se voltar úmido é porque tá bom. Então, assim, não existe um cuidado no sentido de dimensionar o sistema de irrigação, de estabelecer qual é a demanda hídrica real daquela cultura. Então, não é feito nenhum planejamento, né? É um molhamento, né? Uma molhação que o pessoal faz, né? Que é uma prática, sim, que é absurda da gente observar, principalmente num ecossistema tão frágil, né, que é a região semiárida, né? Essa irrigação, por ser mal planejada e muitas das vezes ela é praticada sobre solos muito rasos, né, o que faz com que haja uma elevação de nível freático do lençol, né, e coisa que eu não costumo ver também por aqui é drenagem, né, eu praticamente não vejo sistema de drenagem nessas áreas, então, assim, a irrigação, ela
tem isso, né, de contribuir muito para a expansão dessas áreas salinizadas. E um outro ponto bem forte nessa questão da salinização secundária é o uso excessivo de adubos, né? Aqui, mesmo em áreas, né, em estados que têm uma fertilidade natural muito elevada, né? Eu chego em locais na Bahia, por exemplo, ali na região próxima ao Baixio de Irecê, né, que é por onde eu tenho atuado mais, que não quer dizer que seja incomum, porque lá a gente vai encontrar uma questão de fertilidade bem superior, mas de maneira geral os solos do semiárido, né, quimicamente são solos já mais férteis do que os que vamos encontrar, por exemplo, na região do Cerrado, nas regiões do Sudeste, que são regiões mais intemperizadas, do próprio Sul. Né? Então, naturalmente, já são solos mais férteis. Mas, por exemplo, nessa região da Bahia, por onde eu tenho passado, o solo de lá ele tem uma fertilidade natural elevadíssima. Né? Você pega uma análise de solo daquela região, você encontra situações de saturação por bases de 100%, zero de alumínio, e aí você... mas o que é que tem, né, nessa saturação por base? Porque às vezes até a saturação por base é alta, mas o que está ali compondo, né, não é tão bom assim, mas aí quando a gente vai olhar, tem cálcio, tem magnésio, tem potássio, né, então tá tudo bom, tem tudo, tá tudo bonitinho lá, mas ainda assim é feita uma adubação excessiva, né, e isso deve-se principalmente por conta de análise do solo que não é feita, né, não existe uma cultura na região Nordeste de maneira geral de se adotar análise de solo, né, às vezes se faz uma análise hoje, quando vai se estabelecer um sistema de plantio X, e daqui a 5, 10 anos é que se faz outra análise, né? E aí, nesse ínterim, já mudou tudo no que diz respeito às características químicas, né? Porque a química ela é muito variável, tanto no tempo quanto no espaço, mas essa ausência, né, de análise, essa carência de análise de solo, tem feito com que os produtores, para garantir a produção, né, e às vezes isso é feito porque repete o que o avô fazia, o que o pai fazia, ou que até mesmo o vizinho faz, e aí coloca uma quantidade excessiva de adubos, né, adubo a rodo. Às vezes o representante de uma determinada marca chega e para aumentar as vendas também faz uma recomendação absurda, né, de adubação, como eles não têm análise, eles acreditam, não tem assistência técnica também, né? E acaba fazendo, isso vira um problema muito sério. Além do uso excessivo de adubos, a gente tem um problema muito sério também com o uso de adubos de elevado potencial salino. Acho que hoje esse é um dos maiores problemas que temos, né? Então, para vocês terem ideia, eu já estive em áreas que a condutividade elétrica era 9, era 10, já encontrei áreas com condutividade elétrica de 40, né? E aí, quando eu falo esses valores, eu estou falando na unidade de decisimis por metro, e que o produtor ainda estava usando o cloreto de potássio, né? Então, é uma coisa assim absurda de você ver, né, como a desinformação é presente, né? Você tem uma área que já tem uma salinidade absurda, mas o produtor está ali aplicando um adubo de índice salino altíssimo, né? Na verdade, o cloreto de potássio é o adubo hoje que tem o maior índice salino, um índice de 116%, né, seguido de nitrato de sódio, que vai ter um índice salino de 100%, o sulfato de amônia, o sulfato, MAP-DAP, que são muito utilizados também aqui, né, que também tem índice salino bem elevado, e aí o MAP-DAP também tem um probleminha, né, porque MAP-DAP tem reações diferentes no solo, né, um tem uma reação mais ácida, o outro tem uma reação mais básica, e aí, às vezes, o DAP acabou ficando aqui no mercado mais famoso do que MAP, né? Então, o produtor ele já tem uma tendência natural de querer usar o DAP, né? Ele tem lá um pH de 8,5 no solo dele, mas ele quer DAP porque DAP tem mais fósforo, porque DAP tem mais nitrogênio, e eu vou usar o DAP, mas ele
não consegue atentar para coisas assim bem básicas, como o pH, né? Não adianta você ter um melhor adubo, você ter esse adubo até na quantidade certa, se o pH do teu solo ele está ali totalmente desequilibrado, não adianta, né? Aqueles nutrientes eles não vão ficar disponíveis para serem absorvidos pela sua cultura. Né? Então, são coisas que, andando por aí, eu tenho percebido, né, e percebo muito, que tem acelerado demais o processo de salinidade aqui, o processo de salinização nessa região. Uso também de irrigação por aspersão, né? Às vezes a água é muito salina, né? As águas dos poços que o pessoal utiliza para irrigar são muito salinas e o pessoal está lá usando aspersor, às vezes até queimando a folha da planta de tanto sal que a água tem, mas está lá utilizando o sistema de aspersão para fazer a irrigação da cultura dele. Então, todos esses fatores, né, associados principalmente à ausência de assistência técnica, têm acelerado muito o processo de salinização aqui na nossa região. Do ponto de vista químico e para efeitos de classificação, a gente vai dizer, né, isso aí é a tabela clássica, né, que o Laboratório de Agronomia dos Estados Unidos elaborou, mais especificamente, né, o Richards lá. Ele vai dizer que o solo ele vai ser salino quando ele tiver condutividade elétrica, né, maior do que 4 decímetros, e aí me perdoem, né, os solos eles vão ser classificados como salinos, salinos-sódicos e sódicos com base, né, em condutividade elétrica, porcentagem de sódio trocável, relação de adsorção de sódio e pH, né? Como o nosso objetivo hoje são os solos salinos, né, e nisso eu incluo os solos salinos sódicos, né, em termos de classificação, a gente vai dizer que são solos salinos aqueles que têm condutividade elétrica superior a 4 decímetros por metro. No caso dos solos salinos, eles vão ter uma porcentagem de saturação por sódio menor do que 15, já o sódio, já o salino sódico, ele vai ter a PST maior do que 15. Eles vão diferir também em relação a pH, principalmente solo salino, de maneira geral, ele vai ter um pH menor, enquanto o salino sódico, ele vai ter geralmente um pH maior do que 8,5, né, principalmente devido à presença de bicarbonatos lá na solução. Né? E aí eles têm um problema adicional, né? Além da pressão osmótica que vai existir ali em decorrência da presença desses sais, ainda tem o aspecto nutricional, né? Como são solos de pH bem elevado, você vai ter problemas com disponibilidade de fósforo, disponibilidade de micronutrientes, né? Acho que acima de 7 a gente vai ter molibdênio disponível, mas todos os outros basicamente vão estar já indisponíveis as culturas, né? E aí aqui em algumas regiões isso vai acontecer, o solo vai ter uma elevada fertilidade natural, vai ter fósforo a rodo, né? Você faz lá a análise de solo, pega a tabela e tem bastante fósforo, né? Mas a planta ela fica ali apresentando sintomas de deficiência de fósforo, por exemplo, e isso tem sido causado principalmente por conta dessa questão do pH elevado, né? E aí, para piorar, o produtor está deficiente em fósforo, deixa eu colocar DAP aqui, aí coloca um monte de DAP e acaba piorando, né? Principalmente em longo prazo, a questão da nutrição fosfatada, principalmente. No que diz respeito às características, os solos salinos e os solos sódicos, né, tanto do ponto de vista químico, mas também do ponto de vista físico, eles vão ter algumas diferenças, né? Os solos salinos, eles vão ser solos mais floculados, né? Eles vão ter um aspecto mais floculado. Às vezes, quando você entra numa área que está salinizada, você pisa lá na superfície, ela é meio fofa, né? De tão floculadinho que está aquele solo, né? Diferente, por exemplo, do solo salino-sódico e do solo sódico, que tende a ser mais compactado devido à presença do sódio, que vai ter um efeito lá na dupla camada difusa, né? Vai ter problema de entupimento de poros, de adensamento também. Essa questão da salinidade, né, para além desses aspectos agrícolas e ambientais, também pode ser utilizada
para classificação de solos, né, e aí o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, eles vão ter lá algumas ordens, né, que vão ser estabelecidas com base em caráteres associados à presença de sais, e aí você tem caráter sálico e salino, tá? E esses solos salinos, né, eles vão ter processos de formação que estão, de forma geral, associados ao desenvolvimento de classes como planossolos, né, os solos flúvicos, vertissolos, gleissolos, né? O que não quer cambissolos também, né? Na Bahia tem muito cambissolo salinizado, e também luvissolos, né? Eu já passei por áreas que, apesar de não ser um processo que pedogeneticamente é formador de luvissolo, mas eu já encontrei luvissolo com problema também de salinidade. Mas, de maneira geral, são essas as classes de solo mais afetadas. As estimativas, né, vigentes, né, estipulam que, devido ao aumento que vai haver na população, né, e aí são projeções que ONU, FAO tem feito, né, até 2050, a população do mundo vai aumentar muito, né, e aí a população do mundo todo, do semiárido também. Isso para nós acaba sendo um problema no que diz respeito a essas questões de degradação por solo, tanto por salinidade e desertificação, porque hoje nós temos o semiárido mais densamente povoado do mundo, né? A zona semiárida que mais tem gente, né? E o fato da gente ter essa população tão grande nessa região que é tão frágil, faz com que haja um aumento, né, da pressão da produção de alimentos, principalmente porque aqui nós não temos uma condição, sobretudo, de regime hídrico regular, água de boa qualidade. Nós já temos um problema sério com relação a solos de boa qualidade também, porque muitas áreas estão se tornando áreas marginais, né? Houveram algumas tentativas de órgãos públicos, né, de viabilizar a produção agrícola nessas regiões, por ocasião do estabelecimento dos sistemas, aqueles perímetros de irrigação. Muitos deles não foram exitosos e, na verdade, o que aconteceu foi o inverso, né? Muitos deles, por não terem sido adequadamente planejados, acabaram salinizando áreas do entorno, né, do projeto, né? Então, a gente percebeu aqui, associado a esses perímetros, uma expansão de áreas salinizadas, tá? Essas áreas degradadas pela salinidade, elas têm uma facilidade muito grande de sofrerem um processo que é bem famoso hoje no mundo, que é a desertificação, né? E a gente já percebe aqui na região Nordeste muitas áreas desertificadas, algumas dessas áreas associadas a desmatamento, a pastoreio de animais, mas outras associadas, sim, ao problema de salinidade, e salinidade artificialmente induzida. Então, foram áreas onde se praticava agricultura, mas não se fazia um manejo adequado de irrigação, não se fazia uma análise de solo, não se fazia um manejo de adubação, sequer era estabelecido algum critério para a escolha da fonte de adubo que ia utilizar, né? E hoje a gente tem algumas áreas que estão desertificadas por conta do processo de salinização, né? A gente vê isso muito associado também a áreas irrigadas em solos rasos, né, com drenagem ausente. Então, é um problema que tem crescido e tem sido cada vez mais evidente, né? Na Bahia, por exemplo, a gente já tem um deserto completamente formado, que é o deserto de Surubabel, né, perto do lago de Taparica, né? Então, a gente já tem um deserto onde você consegue ver dunas de mais de 5 metros formadas, né? Então, isso aconteceu principalmente por conta da atividade agrícola na região. Aqui é uma imagem que eu retirei de um artigo da BBC, um artigo que foi publicado não tem nenhum ano, e nesse artigo
se falava que na região do Baixio de Irecê e nas redondezas do município de Irecê está se formando uma área desértica, né, desertificada, de tamanho aproximadamente semelhante à área da Inglaterra. Então, a gente tem, só na Bahia, né, um deserto do tamanho da Inglaterra. E aí, nessa região, eu posso falar, inclusive, com conhecimento de causa, isso foi causado, basicamente, por conta de salinização secundária, salinização artificialmente induzida, por manejo inadequado de irrigação, por uso excessivo de adubos e por uso de adubos de alto potencial salino, né? E ainda hoje, né? Veja, a gente tem um deserto lá na região, mas ainda hoje a gente percebe, né, principalmente profissionais que vêm de outras regiões para dar palestras, cursos técnicos, inclusive incentivando, né, o uso de cloreto de potássio. Semana passada, não lembro se foi a semana passada ou está com 15 dias, aconteceu uma coisa assim, onde o rapaz chegou para dar a palestra e ele encorajou os produtores locais a usar cloreto de potássio, e a gente fica, meu Deus, né? O que é isso? Como é que isso chega a ser ambientalmente criminoso, né? Mas tem acontecido e eu acho que a tendência é de só aumentar. No estado de Pernambuco, nós já temos também áreas em processo de desertificação. A gente tem um núcleo de desertificação, que é o núcleo de Cabrobó. Nesse núcleo, a gente tem áreas que foram se desertificando, tanto por conta de desmatamento da vegetação caatinga, quanto por pastoreio excessivo de animais e também de salinidade, né? Cabrobó, durante muito tempo, era um município importante no que diz respeito à produção de cebola, né? Mas a questão do manejo de irrigação, manejo de adubos também, fez com que hoje a gente transite por um núcleo, né? Um núcleo que a gente chama de núcleo de desertificação. Hoje o Brasil ele vai ter no semiárido nordestino alguns núcleos, né, destinados a estudar a desertificação. Então são áreas pilotos onde os pesquisadores eles vão observar o processo de salinização. Bahia, infelizmente, ainda não tem nenhum núcleo, apesar de já ter problemas bem sérios lá. O pessoal tem tentado fazer próximo à cidade de Rodelas, mas até então não foi para frente, mas Pernambuco já temos esse, e aí em Pernambuco a gente tem esse problema já associado a luvissolos, mas muito do problema de salinidade a gente vai perceber aqui associado a cambissolos, neossolos, principalmente flúvicos, e planossolos, tá? São as principais classes associadas a esse tipo de problema. Aqui é uma imagem, né, de satélite mostrando a evolução da desertificação no núcleo de Cabrobó. Então, a gente tem imagens de 1969 e imagens do ano 2020, né? Então é nítido, observando as imagens, a evolução da degradação, né? Aqui você vê que a cobertura vegetal é completamente diferente, né? Então foi bastante degradada. Temos esse tipo de problema também em Gilboés, que é um núcleo de desertificação que fica lá no estado do Piauí, né? Então, em Gilboés, a gente vai ver esse tipo de situação aqui. E aí, aqui, nesse caso, a erosão hídrica, ela foi tão intensa, né, que já forma esse micro-relevo aqui, né? E perceba que isso aqui é uma área muito densa, né? Se você passar próximo, você vai ver, é muito compacto, é muito adensado. Então, possibilidade e a probabilidade de você recuperar isso daqui é muito baixa, requer um investimento muito alto financeiramente falando, tá? Isso aqui é uma imagem de um outro núcleo que fica no estado do Ceará, um núcleo de Irauçuba. Irauçuba também vai ter problemas de desertificação associados à salinização, tá? E aqui são áreas em Dourados, né? São aquelas áreas com problema de salinidade lá no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, o que é um problema também muito sério, porque a gente está falando de um ecossistema que basicamente só vai existir aqui no Brasil, tá?
Os sais que estão presentes, né, no solo, eles vão ter efeitos de natureza diferente, né? Então, eles vão ter efeitos químicos, efeitos físicos e efeitos biológicos. Do ponto de vista dos efeitos químicos, a gente vai poder observar aumento de condutividade elétrica, aumento de pH, desequilíbrio das relações iônicas, né? Isso aí é um problema bem frequente nos solos que são salinizados. Geralmente as relações cálcio-magnésio, cálcio-potássio estão bem desequilibradas, né? De maneira que o efeito da elevada concentração de um cátion acaba inibindo a absorção de outro, tá? Você vai ter, em decorrência da presença de sais, aumento ou compressão da dupla camada difusa, né? E aí, quando você tem problemas associados à sodicidade, você tem uma expansão. Quando você tem problemas associados à salinidade, você já vai ter uma compressão, né? Então, são efeitos distintos, a depender da natureza dos íons que estão favorecendo o desenvolvimento dessa salinização. Presença de íons tóxicos, principalmente sódio e cloro. O cloro, que é extremamente danoso, principalmente a microbiota, né? E é o mesmo cloro que está lá no cloreto de potássio, né? Então, existem vários estudos já que verificaram o efeito danoso do uso progressivo de cloreto de potássio em comunidades microbianas, né? Efeitos também no potencial hídrico, né? Porque quando você tem a presença de sais no solo, você tem o desenvolvimento de um gradiente adicional, que é o gradiente osmótico, né? E isso vai ter um efeito no potencial hídrico, que, por sua vez, vai dificultar a absorção de água pelas plantas. No que diz respeito aos efeitos físicos no solo, a gente vai ter efeitos diferentes se o solo for salino ou se for salino sódico, né? Geralmente o solo salino vai ter uma estrutura melhor, enquanto que o solo sódico, ele vai ser mais adensado, ele vai ser mais disperso, ele vai ter problema de entupimento de poros, tá? Consequentemente, esses solos, eles vão ter uma menor infiltração e movimento de água no solo, são solos que ocorrem muito aqui em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, né? A maioria dos sais são sais de sódio, né? Então, esses estados vão ter esses problemas mais relacionados à infiltração do que à osmose. Modificações na estrutura do solo devido à destruição de agregados, né? E isso é potencializado quando o agricultor opta por adotar o sistema de aspersão, porque você vai ter vários ciclos de umedecimento e de secagem num solo que já tem sódio, né? Então você potencializa a destruição desses agregados. E o selamento superficial, selamento este que pode ser um precursor da erosão hídrica, né? Geralmente as superfícies seladas são seladas primeiramente porque foi removida ali a cobertura vegetal, né? Então a água da chuva ela chega e encontra uma superfície desnuda, então ela chega com energia cinética muito alta, né? E tem aquele impacto, né? E à medida que você vai tendo mais eventos de chuva, você vai tendo maior selamento superficial, mas esse selamento também pode acontecer por conta do acúmulo de sódio também ali na superfície, formando crostas, mas são crostas mesmo, assim, de você destacar crostas assim de mais de 30 centímetros que você consegue destacar facilmente com a faca, com uma ferramenta qualquer. Os sais, eles também vão ter efeitos biológicos nos solos, né, como, por exemplo, liberação de biocidas, né, biocidas esses que são tóxicos para a comunidade microbiana, né, e isso vai acontecer principalmente devido à destruição dos agregados, né, os agregados, eles, além dessa função física, eles têm também uma função biológica, né, protetora, né, que é de preservar ali no seu interior essas moléculas, né? E aí essas moléculas que vão ser danosas não só para a microbiota, mas também para o ser humano, uma vez que sejam carreadas para os cursos d'água, tá?
E nesses solos que têm problema de salinidade, também é comum observar a redução da diversidade microbiana, principalmente fungos, né? Os fungos, eles são bem afetados, as populações de fungos são bem afetadas pelo desenvolvimento da salinidade no solo, tá? No que diz respeito dos efeitos desses sais nas plantas, a gente vai ter efeitos osmóticos e efeitos tóxicos. Ambos os efeitos vão desencadear o processo de estresse na planta, tá? Mas eles vão eles vão funcionar de formas diferentes, né? Os efeitos osmóticos, eles são desenvolvidos principalmente devido ao aumento da energia de retenção na água do solo, por conta da gradiente osmótica, né, que vai se somar ali à gradiente mátrica, né, e vai fazer que você tenha um potencial hídrico aí mais limitante ao desenvolvimento das espécies, porque vai requerer muita energia da planta para que a água seja absorvida. Então, em consequência disso, você tem uma diminuição, né, a planta ela tem uma diminuição da absorção de água, né? Uma vez que o sistema radicular ele identifica ali, naquela região do solo, um déficit hídrico, né? Já vai sendo feita a sinalização celular, né? Que chega na folha e diz para a planta o seguinte: olha, reduz o tamanho dos teus ostíolos, porque senão a gente não vai conseguir se desenvolver bem aqui, né? A planta ela é muito inteligente, ela, né, ao longo do tempo, ela desenvolve vários mecanismos de defesa para se desenvolver nesses ambientes que são mais estressantes. Então, um dos efeitos é a diminuição, né, do ostíolo, é o que o pessoal chama de redução, aumento do fechamento estomático. Esse fechamento estomático, ele tem como consequências, além da diminuição da absorção de nutrientes, né, porque os nutrientes são absorvidos por fluxo de massa, né, você fecha estômago, a planta também não absorve nutrientes, mas você tem também, naquela planta ali, diminuição do processo fotossintético e transpirativo, tá? E aí, nessas situações, algumas plantas que têm mecanismos de defesa, elas podem começar a acumular solutos compatíveis para tentar conseguir sobreviver naquele ambiente, né? Ou acumular amido. No que diz respeito aos efeitos tóxicos, a gente percebe que plantas, né, que estão se desenvolvendo, principalmente em solos salinosóricos, elas tendem a acumular sódio e cloro, né, em vacúolo celular, principalmente, tá? O problema é que esses íons, eles são tóxicos, né, e acabam degradando membranas importantes, como membranas dos cloroplastos, né? Em resposta a esses efeitos tóxicos também, as plantas elas começam a apresentar um aumento na concentração de enzimas, tá? Esse aumento da concentração de enzimas é feito principalmente para combater, tá, aquelas espécies reativas do oxigênio que vão atacar lá as células. Em resposta, plantas que estão se desenvolvendo nesse ambiente, né, elas podem ter comportamentos, né, completamente distintos, a depender do grau de tolerância, né, se é uma halófita ou se é uma glicófita, já ressaltando que a maioria das plantas cultivadas, elas são glicófitas, né, a gente hoje tem algumas halófitas ou plantas com algum grau de alomorfismo já sendo cultivadas, mas a maioria das plantas que vão apresentar bom desenvolvimento em ambientes alomórficos vão ser as halófitas, tá? A resposta dessas plantas também vai variar de acordo com a idade, né? Geralmente as plântulas, elas são mais sensíveis à salinidade, né? Então, é um momento onde é bem importante, né, que não tenha uma concentração tão alta de sais presente no solo, né? Então, às vezes o pessoal aumenta até a frequência de rega para fazer uma diluição ali, ou tem pessoas que colocam areia, né, no suco de plantio ou na cova para facilitar o estabelecimento da planta, facilitar também a germinação da semente, tá? Vai depender da severidade do estresse, e quando eu falo em severidade do estresse, entenda como, no que diz respeito ao solo salino,
a condutividade elétrica, né, naturalmente, com maior for essa condutividade elétrica, maior vai ser o estresse, né, inclusive para as plantas halófitas vai funcionar assim, né. A maioria dos estudos dizem que as plantas halófitas elas vão se desenvolver bem em até 200 milimol, tá? Mas passa disso, ela já começa a ter uma redução lá no desempenho dela, principalmente isso é refletido na produção de biomassa, né? Então é bem visível quando a planta ela começa a sofrer, ela começa a diminuir a produção de biomassa dela. O tipo do sal, né? O tipo do sal é bem importante. E aí, quando você tem cloreto de sódio, cloreto de potássio, aí você tem uma combinação assim horrível, né? Porque você tem muito íon tóxico aí em solução, degradando membranas importantes da sua planta, prejudicando microbiota, prejudicando estrutura de solo, né? E o tempo de exposição, né? Quanto maior for esse tempo de exposição, maior vai ser o estresse ao qual a planta for submetida. Nesse sentido, algumas plantas, principalmente as tolerantes, elas vão desenvolver algumas estratégias, como diminuição de potencial osmótico, acúmulo de solutos em vacúolo, exclusão de sais, né? Isso aqui é uma imagem, né, de um artigo que foi feito com uma planta chamada triplex. Essa planta foi submetida à irrigação com diferentes concentrações de água salina. As primeiras imagens, a gente tem a planta testemunha, né? Então, se vocês observarem, isso aqui são vesículas, tá, gente? Vesículas que a gente chama de tricomas, que são presentes na epiderme foliar dessa planta, né? Essa planta ela tem a habilidade de extrair o sal que está no sódio, translocar e acumular na epiderme foliar nessas estruturas, que são as vesículas ou tricomas. E aqui as primeiras imagens são a testemunha, e aí vocês conseguem ver tricomas menores, mas aqui embaixo, nessas imagens de baixo aqui, vocês já conseguem ver vesículas bem maiores, né, que são vesículas já entumecidas e entumecidas por conta desse acúmulo de sais, né, via mecanismo de exclusão que a planta faz para lidar, né, para conseguir completar lá o metabolismo dela, o desenvolvimento dela nesse ambiente aí alomórfico, tá? Mas sabendo de tudo isso, né, e aí acho que é uma coisa que vocês devem estar se perguntando agora, né, e tá, eu já sei o que é um solo salino, já sei como se desenvolve, eu já sei quais são as respostas das plantas, né, frente ao problema de salinidade, mas o que é que eu posso fazer para produzir, né, mantendo minha produtividade agrícola em um ambiente que eu tenha problema com o alomorfismo, né? E aí, de cara, eu já digo, já posso dizer para vocês que as melhores medidas, né, para você aumentar ou manter a produtividade agrícola em ambientes alomórficos, ou seja, em solos salinos ou salinosódicos, são medidas profiláticas, né? Se você está produzindo numa região que tem algum grau de aridez ou que as rochas formadoras daquele solo têm um caráter já salino, é interessante que você já pense e trabalhe o seu manejo de maneira a não favorecer o desenvolvimento desse processo na sua área, porque é um processo que é muito caro de ser remediado. Então, de cara, eu diria que as melhores medidas para você aumentar a produtividade e manter a produtividade seriam as medidas profiláticas, né? E sempre, gente, e uma vez estabelecido esse problema, eu já tenho problema lá na área. E aí, tendo este problema, o que é que eu posso fazer para aumentar a minha produtividade, né? Ou para conseguir produzir de maneira satisfatória quando tenho esse tipo de problema, né? E aí existem algumas técnicas já que foram desenvolvidas para remediação ou manutenção dessa condição, né? E vale a pena frisar para vocês que dificilmente uma técnica isolada vai resolver o problema de salinização, tá? Então, o ideal é que você use mais de uma técnica para tentar remediar esse problema. Hoje, a técnica mais popular é a que a gente chama de lavagem do solo, né? Uma técnica que o pessoal
relata que é muito eficiente e que tem como objetivo reduzir os teores de sais solúveis do solo a partir da aplicação de uma fração de lixiviação associada à sua lâmina de irrigação. Essa fração de lixiviação ela tem como objetivo carrear os sais solúveis para além da zona radicular, né? Você tira aqueles sais ali daquele ambiente no qual o sistema radicular está se desenvolvendo, e essa lavagem ela pode ser feita tanto para manutenção quanto para recuperação, tá? Quais são os problemas dessa técnica? É que geralmente onde você tem problema de salinidade, você não tem água abundante para você estar aplicando ali uma fração de lixiviação. Além disso, a água que é disponível é uma água que apresenta, de maneira geral, uma baixa qualidade, geralmente são águas salobras, né? Sem falar que nessas regiões a gente tem o problema dos solos serem muito rasos. Então, para a aplicação de uma lavagem do solo via fração de lixiviação, seria necessário fazer o estabelecimento de um bom sistema de drenagem. Sem falar também que nesse processo de lavagem, a gente também pode estar removendo ali os nutrientes, tá? Principalmente aqueles nutrientes mais móveis. Outra coisa que nem está no slide, mas eu acabei de lembrar, é que para você fazer a lavagem do perfil e essa lavagem também ser eficiente, você tem que também, principalmente nos solos sódicos, melhorar a infiltração desse solo. Como? Fazendo um tratamento com um condicionador químico, como um gesso, por exemplo. Você faz lá, né, tratamento com o gesso, depois você aplica e você tem esse, mas são várias coisas envolvidas aí no processo de lavagem, de maneira que, para regiões semiáridas, acaba que é um pouco inviável, tá? Hoje, no mercado, a gente tem vários melhoradores químicos utilizados na recuperação desses solos, né? A maioria desses melhoradores, eles têm a ver com a melhoria de características físicas, né? Principalmente melhorando a estrutura para que consiga melhorar também a infiltração e permeabilidade da água nesse solo, né? E de maneira a você conseguir fazer com que esse sódio, por exemplo, em excesso, ele seja carreado para as zonas mais baixas do perfil, né? Isso, em grande medida, se deve, né, devido à presença de cálcio, né? Você entra lá com um calcário ou com um gesso, você está adicionando ali na solução uma quantidade muito grande de cálcio, né? Esse cálcio, ele vai deslocar o sódio que está ali ligado na partícula e vai conseguir fazer com que haja essa movimentação também desse elemento lá para as zonas mais subterrâneas lá do perfil. Enxofre, ácido sulfúrico e vinhaça também são condicionadores que você pode utilizar, que alguns deles podem fazer o deslocamento do sódio, mas muito do emprego do enxofre, do ácido e da vinhaça tem a ver com redução de pH, então é muito interessante para aquelas regiões que têm problema de salinidade e que tem também um problema de pH elevado, que faz com que os nutrientes essenciais fiquem, né, boa parte deles indisponíveis, então são bem interessantes nessas condições. Outra técnica que se faz é a mobilização do perfil do solo, seja essa mobilização do tipo aração ou subsolagem, né, a aração que vai ter como objetivo ruptura e formação de torrões, né? E aí você faz a aração objetivando a melhoria na estrutura, e consequentemente na infiltração da água no solo. E a subsolagem, né, que vai ser uma técnica similar à aração, mas que vai ser aplicada em maior profundidade, principalmente para romper camadas compactadas e aumentar a drenagem desse perfil de solo, né? A subsolagem ela vai ser bem importante naqueles solos que tem lá um horizonte muito compactado, por exemplo, naqueles planossolos nátricos, por exemplo, né? Que ele tem aquele horizonte subsuperficial BTN, né? Que formam umas colunas assim bem duras, assim, bem impermeáveis. Então, se o subsolador conseguir atuar nessas camadas, é bem interessante porque aumenta
a drenagem, né? Favorece a drenagem nesse solo. Também tem técnicas biológicas, né? E aí as técnicas biológicas, elas estão associadas à adição no solo de insumos orgânicos, tanto de natureza animal quanto de natureza vegetal. Nos de natureza animal, a gente destaca o uso dos estercos, né? Como estercos de aves, bovino, caprino, né? E ovino. No semiárido, o pessoal gosta muito de utilizar os estercos de aves, principalmente por conta do maior aporte de nitrogênio, né, que é um elemento que se apresenta numa concentração muito baixa aqui nos solos que tem um grau de semiaridez maior. E os insumos orgânicos de natureza vegetal, representados principalmente por cobertura morta, tá? E adubação. Esses adubos orgânicos, né, eles vão ter efeitos tanto, né, no que diz respeito à diminuição da evaporação da água no solo, né, e, consequentemente, você consegue manter a salinidade, né, num nível mais equilibrado, quando você tem ali uma cobertura morta protegendo a tua superfície, mas esse insumo orgânico de natureza vegetal, assim como de natureza animal, ele também tem uma influência muito positiva no que diz respeito a atributos químicos, atributos físicos do solo, como estrutura, né? Então, eles são melhoradores de estrutura, consequentemente, vão atuar ali na redução da compactação daquele solo, sem falar que esses insumos orgânicos, eles são estimuladores da atividade microbiológica, né? E são fontes também de nutrientes importantes às plantas, principalmente enxofre e fósforo. Outra técnica biológica que vem sendo utilizada também para aumentar a produtividade em áreas salinizadas é a inoculação de raízes com fungos micorrízicos, né? E aí já tem vários trabalhos demonstrando uma maior tolerância ao estresse de plantas que foram inoculadas, tá, com esses fungos. E isso se deve muito ao maior desenvolvimento, né, de sistema radicular, que faz com que a planta acesse maiores reservas, tanto de água quanto de nutrientes, tá? E aí tem outras técnicas também, como o uso dos biofertilizantes, né? Os biofertilizantes que são produtos da fermentação de restos de cultura e de dejetos de animais, que têm sido utilizados também, são importantes porque fornecem nutrientes minerais, principalmente quelatizados, que são biodisponibilizados gradativamente. Também tem o uso de dessalinizadores, tá? O pessoal usa dessalinizadores para ter uma água de melhor qualidade, mas acaba que o dessalinizador ele produz um rejeito que é extremamente salino, né? Hoje os dessalinizadores eles têm causado um elevado impacto ambiental aqui por conta desse rejeito. E ainda dentro das técnicas biológicas, temos a fitorremediação, que é o emprego de plantas que têm capacidade de fitoextrair esses sais que estão no solo e acumular esses sais em tecidos, né, nas folhas, por exemplo, para que a planta ela seja escolhida, né, como espécie fitorremediadora, ela tem que atender a alguns requisitos, né, como, por exemplo, ela tem que ter uma finalidade econômica, seja essa finalidade a alimentação animal, a alimentação humana, ela precisa produzir muita biomassa, né, para também conseguir fitoextrair muitos sais. Ela precisa ter também uma rápida produção de biomassa e, naturalmente, precisa fitoextrair e acumular o sal, né? E aí, hoje, alguns programas de fitorremediação famosos no Ceará, na Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco estão associados ao uso de uma planta da espécie a Triplex lumularia, né, uma planta australiana, e aqui é bem fácil de ver, né, as vesículas, né, bem entumecidas, cheias de sais. Essa folha ela tem um aspecto bem salgado, e isso aqui foi um trabalho que foi desenvolvido pelo laboratório de salinidade da UFRPE, né, em 2012, é um trabalho de Santos, e aí nesse trabalho ela vai mostrar a evolução aqui da condutividade elétrica, né, do solo ao longo de 18 meses, e isso
com o uso da triplex numularia, tá? Então, esse solo ele sai de uma condição, né, que tinha aí, em média, 50 a 60 decicímenes, né, para 30, 40 em 18 meses, né, o que é uma redução já bem expressiva dessa salinidade. Outra coisa que pode favorecer o aumento da produtividade também é a adoção de sistemas de irrigação eficiente, tá? Então, isso vai fazer toda a diferença, o sistema de irrigação que você vai escolher lá para manejar a sua cultura, né? Então, algumas pessoas falam de usar mistura de águas de diferentes condutividades elétricas nessa irrigação para diluir o efeito dos sais, né? Sistemas de irrigação via aspersão para solo que tem problema com salinidade não são adequados por conta dos ciclos de umedecimento e de secagem que vão potencializar os problemas de desestruturação do solo. Hoje, um sistema mais indicado é o sistema de gotejamento, né, porque ele consegue manter ali de maneira constante um teor elevado de umidade, que favorece o desenvolvimento das plantas, né? E alguns autores falam que é interessante combinar sempre, né, o gotejamento com ciclos de inundação, porque a longo prazo esse gotejamento aí progressivo, ele pode, né, salinizar o solo, né? A água, ela tem sais, né? Quanto mais água você coloca, mais sal você está colocando. E aí eles recomendam a inundação porque você consegue fazer uma lavagem. Obviamente que você precisa ter drenos instalados ou precisa ter um perfil de solo já mais profundo para fazer esse tipo de manejo. Outra coisa, gente, é a racionalização da adubação, né? Primeiro, fazer sempre análise de solo, para você saber quanto você precisa aplicar, né? E hoje se fala muito do que se chama de manejo 4C, que é a fonte correta, né? E aí, por favor, gente, não coloquem cloreto de potássio em áreas salinizadas, não façam isso, né? Então, escolher a fonte, tá? Hoje a gente tem já no mercado alguns produtos que têm potencial de salinidade da ordem de 0,1%, 0,17%. Então, sempre procurem essas fontes com potencial de salinidade menor, tá? São fontes bem mais interessantes para ser utilizadas em regiões que têm problema de salinidade, né? E aí o manejo 4C, ele tem essa coisa de você usar a fonte certa, na dose certa, época certa, e local correto, né? Sempre utilizando esses adubos de menor potencial salino, tá? Isso é uma coisa muito importante, principalmente para desacelerar esse processo, tá? E, consequentemente, né, garantir um aumento de produtividade das suas culturas. Outras técnicas que vêm sendo feitas, né, a aplicação de substâncias exógenas, como sejam essas substâncias aplicadas via solução nutritiva ou no tratamento de sementes, né, e algumas substâncias vêm sendo utilizadas, são prolina, glicina betaína, ácido ascórbico, tá? Então, você faz o tratamento para fazer com que essa planta que entra em contato com essas soluções, elas sejam estimuladas a fazer a sinalização celular mais rapidamente, né, quando ela está numa condição de estresse, então ser mais eficiente em iniciar o combate, tá, aos efeitos da salinidade. Outra coisa que o pessoal tem feito é a aplicação exógena também de peróxido de hidrogênio, tá? E aí esse peróxido de hidrogênio, pessoal, coloca, né, e para fazer esse estímulo também, aí já foi verificado que quando você faz esse tipo de tratamento, as plantas, elas tendem a acumular mais enzimas do complexo antioxidante, né, sódio, CAT e APX, para combater aquelas espécies reativas de oxigênio. Plantio de muitas sementes no suco ou na cova de plantio é uma técnica que para a gente hoje não tem como pensar nisso, porque semente é dinheiro, né? E semente é cara, principalmente as de melhor qualidade, mas em Israel isso já é uma prática que é bem adotada e é aceitável, né? Então eles colocam em excesso semente para o que germinar, eles entendem que são plantas que têm melhores mecanismos de lidar com a salinidade.
E a adição de areia ao suco ou cova de plantio, né? Porque você reduz o efeito, por exemplo, mesmo numa condição de salinidade do potencial mátrico, por exemplo, né? De maneira que a planta ela vai ter aí um potencial hídrico mais favorável ao desenvolvimento dela. Então, por hoje, né, o que nós tínhamos para conversar, né, sobre salinidade, sobre como a gente pode manejar esses solos de maneira a ter uma maior produtividade. Eu agradeço a oportunidade de abertura do diálogo sobre esse tema tão importante e estou à disposição para aqueles que tiverem dúvidas. Bom, eu queria aproveitar também para agradecer a Cíntia pela bela apresentação e gostaria também que a Carol falasse um pouco para a gente sobre a Cruelty Free, explicar para a gente o que seria. Obrigada, Rafael. Vou compartilhar minha tela aqui também. Como o Rafael falou, meu nome é Carol Viana, né? Eu sou a cofundadora da Chloride Free Foundation. Eu vou falar um pouquinho diferente, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o impacto da salinização para o meio ambiente, focando aí na salinização causada pelo cloreto de potássio e o impacto principalmente na questão da mudança do clima. Falando rapidamente sobre a Chloride Free Foundation, nós somos uma organização sem fins lucrativos e nós temos como objetivo combater a crise climática e para isso nós trabalhamos com a promoção da biodiversidade do solo, principalmente através da agricultura sustentável e livre de cloreto. Existem muitas discussões, né, sobre os impactos da agricultura convencional no meio ambiente para o clima global, e muito se fala sobre os impactos dos pesticidas e fertilizantes sintéticos, mas as discussões geralmente giram em torno de fertilizantes de nitrogênio, que são responsáveis pela emissão de óxido nitroso. Então, não se tem muita discussão sobre outros tipos de fertilizantes, como cloreto de potássio e outros fertilizantes potássicos. Então, foi por isso mesmo que a gente resolveu criar essa ONG para gerar essa consciência ambiental. Então, a gente faz isso através de produção de conteúdo, principalmente, para gerar essa consciência ambiental. Então, a gente faz conteúdo que é acessível, faz entender, né, com base científica, nos artigos que são publicados. E, através disso, a gente acabou estabelecendo uma parceria com a ONU, nessa iniciativa que eles têm para a restauração de ecossistemas. Então, nós fomos selecionados como o que eles chamam de atores oficiais da década da ONU de restauração dos ecossistemas. Para entender os efeitos negativos do cloreto e da salinização causada pelo cloreto no meio ambiente, no clima, primeiro a gente tem que entender o papel do solo e da biodiversidade do solo na regulação climática. O solo é extremamente importante para a vida na Terra e ele também desempenha um papel fundamental na regulação do clima, visto que um solo saudável ele é capaz de armazenar mais carbono que a atmosfera e a vegetação juntas. E o ciclo do carbono no solo ele envolve, né, o carbono mineral, que seria o CO2 e o metano, e o carbono orgânico. Portanto, o solo ele pode funcionar tanto como uma fonte ou um sumidouro de gás de efeito estufa. E esses são processos naturais que fazem parte do ciclo do carbono. O sequestro do carbono do solo ele tem um potencial enorme para mitigar a crise climática. O problema é que as atividades humanas elas têm perturbado esse equilíbrio, fazendo com que o solo acaba liberando mais carbono do que ele sequestra. Então, qual que é o papel do carbono orgânico e dos micro-organismos, né? Eles têm um papel importantíssimo, né, no ciclo do carbono, que significa que eles podem ajudar o solo a retirar esse carbono da atmosfera e armazenar ele no solo por décadas e até centenas de anos. Como que eles fazem isso? As bactérias, algumas bactérias são capazes de capturar esse CO2 diretamente da atmosfera e armazenar ele no solo na forma de carbono orgânico, mas existe um sistema diversificado de outros organismos que, com a ajuda das plantas, eles realizam um processo conhecido como sequestro de carbono no solo. As plantas, né, elas absorvem esse carbono da atmosfera por meio da fotossíntese, transformando o CO2 em compostos ricos em carbono, que eles usam, né, para energia. E alguns desses compostos são liberados para o solo através das raízes, para alimentar os organismos do solo. À medida que esses organismos, principalmente bactérias e fungos, eles crescem, eles continuam a absorver esses compostos fornecidos pelas raízes e armazenando cada vez mais carbono dentro de si mesmos. E com o resultado disso é que o carbono ficará armazenado, né, no solo, como eu disse, por décadas e até centenas de anos.
Aqui eu trouxe um cálculozinho rápido, só para ilustrar a capacidade do solo de capturar carbono, né, levando em consideração, existe um estudo que fala que um solo que ele é rico em biodiversidade, ele é capaz de capturar até 10 toneladas de carbono por hectare por ano. Então, considerando esse número e também considerando que a agricultura hoje ocupa, em média, 5 bilhões de hectares, fazendo um cálculozinho disso e também levando em consideração as emissões anuais de gás de efeito estufa por causas antrópicas e também considerando que esses gases, metade desses gases já são naturalmente absorvidos, né, pelos oceanos, pelas florestas, a gente consegue fazer um cálculozinho e a gente vê que um solo biodiverso, rico em biodiversidade, é capaz de capturar, em média, 300 bilhões de toneladas de carbono por ano, que mostra que essa pode ser uma estratégia extremamente significativa para reverter a mudança do clima. Estudos mostram também que o estoque de carbono orgânico no solo significa um maior estoque de carbono orgânico no solo significa maior biodiversidade do solo e um maior sequestro de carbono. Então, consequentemente, a perda do estoque de carbono orgânico também resulta nas emissões de CO2. Inclusive, tem um estudo que mostra que estudou exatamente isso, e ele mostrou que cerca de 97% da perda de carbono orgânico no solo ocorre através da emissão de CO2, né? Mostrando a importância da gente reter e preservar esse carbono orgânico no solo, não só para a fertilidade do solo, mas também para essa questão da mudança do clima. Além disso, estudos também mostram que um solo biodiverso é capaz de capturar até 50 vezes mais carbono que um solo com baixa biodiversidade. Então, onde que o cloreto e o cloreto de potássio entram nessa história? Cloreto de potássio é o fertilizante potássico mais utilizado no mundo, né? Ele corresponde aí em torno de 95% desses fertilizantes usados no mundo inteiro. E o problema com o KCl é que ele tem altas concentrações de cloreto. O cloreto em si, ele não é o problema, mas o problema é o seu excesso, né? O cloreto é um micronutriente importante para os organismos fotossintéticos e ele geralmente é requerido por plantas em baixas concentrações, que muitas vezes já está disponível no ambiente em concentrações mais altas do que é necessário. Então, não há necessidade de adicionar mais cloreto ao solo. Então, com o uso do cloreto de potássio na agricultura, acaba ocasionando um excesso de cloreto no solo, o que acaba aumentando a salinidade do solo. E como consequência disso, a gente tem distúrbios metabólicos, né? A Cíntia até chegou a comentar também sobre essa questão dos distúrbios nos micro-organismos. Esse cloreto em excesso ele acaba causando toxicidade e um efeito biocida nos organismos do solo, resultando em comunidades microbianas menores e na perda de biodiversidade, além da perda de carbono orgânico também, o que, por sua vez, resulta na emissão de gás de efeito estufa e prejudica também a capacidade do solo em armazenar carbono. Além disso, como a Cíntia também mostrou, essa salinidade acaba causando estresse hídrico nas plantas, causando prejuízo não só no sentido climático, como também na perda de produtividade e fertilidade, como eu havia falado. Como eu disse, o cloreto de potássio acaba causando esse aumento de salinidade, e a salinização já é uma ameaça eminente à saúde do solo, como a Cíntia também disse. Estima-se que hoje 20% das terras agrícolas do mundo já são afetadas pela salinidade, e a previsão é que em 2050 esse número chegue até 50% das terras agrícolas. Além disso, o mundo atualmente usa, em média, 61,5 milhões de toneladas de cloreto de potássio na agricultura a cada ano. Isso equivale, um artigo científico foi publicado, mostrou que isso equivale a mais ou menos 460 bilhões de litros de água sanitária sendo despejados no solo a cada ano, resultando na esterilização do solo, tanto no ponto de vista biológico, né, dos micro-organismos, como também na questão da fertilidade. Então, o aumento da salinidade do solo causado pelo cloreto de potássio é uma ameaça para os solos, tanto no ponto de vista agronômico, né, para a produtividade agrícola, quanto também do ponto de vista ambiental, agravando a crise climática, né? Ele pode não emitir, pode não ser uma fonte de CO2 dele mesmo, né, pelo seu uso, mas o seu uso acarreta essa emissão de CO2 e também prejudica a capacidade do solo de capturar carbono.
Então, para reverter esse cenário, a gente precisa de sistemas agrícolas sustentáveis, através da adoção de fertilizantes naturais, sem cloreto e também que não tenha altos índices de salinidade. Além disso, né, fertilizantes e outros produtos que promovam a biodiversidade do solo e o sequestro de carbono. E era isso do ponto de vista ambiental. Obrigada. Se alguém também tiver alguma dúvida, fica à vontade. Bom, eu agradeço a apresentação também, Carol, foi muito boa, foi sensacional a apresentação de vocês duas. A primeira pergunta vai para a Cíntia, e foi perguntado por você como funciona a fitorremediação e quais as melhores estratégias para combater o processo de salinização. A fitorremediação, ela consiste no uso de espécies vegetais, né, para fazer essa extração desses sais que estão presentes no solo, né, principalmente presentes em grandes concentrações. Então, para que ela seja eficiente, a planta ela precisa conseguir extrair e acumular nos tecidos esses sais. Lembrando que essa planta ela precisa ter uma finalidade econômica, né, para o produtor. Você não pode colocar uma planta qualquer que não tem nenhum aproveitamento, né? Então ela precisa ter essa importância econômica na alimentação, seja alimentação humana, alimentação animal, com, sei lá, né? Então ela precisa ter esse uso aí. No que diz respeito à técnica, né, a gente vai ter o uso, principalmente no que diz respeito à remediação, eu encorajo muito o uso de mais de uma técnica, né? Não tem como você resolver o problema da salinidade querendo adotar só uma técnica, porque isso não vai ser eficiente. Mas quando você pensa, por exemplo, produtividade, escolher o melhor, eu acho que eu destacaria duas principais, né? Escolher bons sistemas de irrigação, né? Isso é fundamental, e fazer uma adubação boa, uma adubação bem feita, tendo muito cuidado com dose e tendo muito cuidado com fonte que você utiliza. Eu acho que são as principais que eu destaco, principalmente porque, quando mal manejadas, são as principais responsáveis pelo desencadeamento do processo de salinização. Ótimo, obrigado. Vamos pegar mais uma aqui. A próxima é para você, Carol. Qual é o prejuízo para a produção agrícola devido à perda da biodiversidade do solo causada pela salinização? Bom, os organismos do solo, na verdade, a quantidade o valor nutricional das safras, ela está diretamente ligada ao solo em que eles estão, que essa safra está crescendo. Então, quanto mais saudável o solo, também significa né, produtos e safras mais nutritivas e também mais resilientes, né? Os organismos do solo, eles são diretamente ligados, né, ao ciclo tanto do carbono quanto do nitrogênio. Então, eles são essenciais ali para promover a fertilidade do solo, e eles também ajudam a melhorar a estrutura do solo, né? Então, isso acaba resultando numa melhor infiltração e retenção de água, também ajudando o solo a não ser tão sujeito à erosão. No que diz respeito, né, além dessa disponibilidade de nutrientes, como eu disse, esses micro-organismos também ajudam na resiliência das safras, então ajuda até a diminuir a dependência de fertilizantes sintéticos e até de pesticidas, e também eles ajudam nessa questão na resiliência em relação à variabilidade climática, né? Tem até um estudo, estava até lendo esses dias um estudo da Embrapa, que estava mostrando como dois solos que eram quimicamente iguais, né, do ponto de vista de fertilidade química, eles eram idênticos, mas biológicos eles eram diferentes. Então, na questão, quando houve uma variação climática, os solos que tinham mais atividade microbiana, maior biodiversidade microbiana, conseguiram produzir mais e ser mais resilientes em frente a essa mudança climática. Muito obrigado, Carol. E acho que para a gente fechar com chave de ouro aqui, vou fazer mais uma pergunta para a Cíntia. Bom, Cíntia, a próxima pergunta para você é a seguinte: como a salinidade do solo pode levar à desertificação e qual o principal processo envolvido nesse evento? A salinidade, principalmente quando é uma salinidade onde a gente tem a presença de íon sódio, principalmente, se destacando, seja no complexo sortivo, na própria solução do solo, ela vai ter efeitos diretos sobre atributos físicos desse solo. Então, a gente vai ter
uma expansão, né, um aumento da dupla camada difusa, então esses solos naturalmente vão ser solos com maior grau de dispersão, vão ser solos que vão ter um entupimento de poros também, né? Então você já vai ter ali uma menor movimentação de água nesse perfil. Então são solos que tendem a ser mais compactados, mais adensados, com presença de selamento superficial. E aí o maior problema disso é que quando você tem essas condições associadas, principalmente, você tem o favorecimento da ocorrência do processo erosivo, né? E é esse processo erosivo que, em grande medida, leva a essa desertificação dos solos, né? Esses solos que já têm um problema químico começa a passar por essa perda de partículas, principalmente as partículas mais finas, né, que são responsáveis pela retenção de nutrientes, né? Então esse processo ele começa a ser um processo meio que retroalimentado, as partículas finas são perdidas, com elas são perdidos os nutrientes, o solo se torna mais compactado, aí com tudo isso diminui a capacidade que esse solo tem de suportar espécies vegetais, começa a haver uma simplificação da microbiota, né? Então esse processo que é cíclico e retroalimentado, ele faz com que haja a progressão, né, e o desenvolvimento da desertificação. Muito obrigado também, Cíntia. Gostaria de novo de agradecer a participação de vocês duas, a apresentação sensacional, foi muito enriquecedora. E já gostaria também de destacar já o nosso próximo Encontro Gigantes, que acontecerá na próxima quinta, dia 9/12, às 7 horas, com o tema Estratégias para a Nutrição de Plantas, com base na matéria orgânica do solo. O convidado será Diogo Perizar, engenheiro agrônomo pela Unesp Botucatu, mestrado em Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc, e agradeço a participação de todos. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo convite. Tchau.